Olá pessoal, eu sou a professora Caina Villanova e hoje estamos aqui em mais um EXP Resolve para trabalhar com a temática de redação do último Enem que nós tivemos, o Enem 2021, primeira aplicação. Para começar, a gente precisa entender a importância de analisar uma ferramenta maravilhosa, a proposta de redação, certo? Então temos aqui, primeiro passo, entender que temos textos motivadores e que também devemos usar os nossos conhecimentos construídos ao longo da nossa formação, produzindo um texto dissertativo, em que temos que falar sobre o assunto, e argumentativo, em que temos que defender o nosso ponto de vista. Esse é o objetivo do texto, ter conhecimento do assunto e conseguir defender o nosso ponto de vista sobre ele, certo? Numa modalidade de escrita formal, então nada de gírias, nada de abreviaturas, sobre a temática. E aí a gente chega no nosso tema, invisibilidade e registro civil. Então, tem dois pontos importantes para pensar. A invisibilidade e o registro civil. Mas temos aqui dois pontos, um marcador que nos questiona sobre ser ou não uma garantia de acesso à cidadania no Brasil. E aí, a gente já começa a pensar no seguinte: será que no Brasil a população, a sociedade tem o registro civil e, consequentemente, acesso à cidadania? Não. Por esse motivo, muitos são invisíveis. Bem, a gente já começa a pensar nisso e, obviamente, no nosso conhecimento de mundo. Mas precisamos focar nos textinhos motivadores para ver o que eles nos oferecem, para ajudar a entender melhor esse recorte, certo? E até para saber o que já apareceu aqui e o que nós podemos trazer de diferente, extrapolando esses textos motivadores. O primeiro texto diz o seguinte: toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com um entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Gente, eu vou parar por aqui porque a gente já tem muita informação importante. Para começar, a gente percebe que esse é um problema diário, já que a gente tem 50 pessoas aí, certo? Perguntando sobre isso, buscando algo que deveria ser obrigatório no país e que, infelizmente, é o primeiro documento, mas que pessoas adultas e velhas não têm. Não só crianças, certo? Então, observe essa informação que deve ser associada ao tema para que a gente comprove que nem todos têm acesso à cidadania no Brasil, já que não têm o seu registro civil e, por esse motivo, são invisíveis sociais, certo? Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Como é que eles acreditam que eles são? Um zero à esquerda. Vocês sabem que, matematicamente, o zero à esquerda não tem valor, certo? Um cachorro, um nada. Pessoa que não existe. Gente, se é uma pessoa que não existe, ela é invisível, certo? Ela não é enxergada. Todas são expressões que conformam claramente a ideia de pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Ou seja, esse primeiro texto que traz uma pista para nós, observem sempre a legendinha Invisíveis, uma etnografia sobre identidade, direitos e cidadania nas trajetórias brasileiras sem documento. Então, a gente já percebe que esse primeiro texto confirma que nem todos os brasileiros têm registro civil, consequentemente não têm o seu direito, o seu acesso à cidadania garantida e, por esse motivo, são invisíveis sociais. E aí a gente já começa a parar, não sei se vocês conseguem lembrar, mas havia uma propaganda, uma música que dizia: sem documento ou com documento sou cidadão, e sem documento não. Então, vejam,
Era uma propaganda e uma campanha que falava sobre com certidão de nascimento, sou cidadão. Uma campanha que incentivava a população a tirar esse documento para que, a partir disso, esse indivíduo tivesse o seu direito à cidadania garantida. Lembrem-se que cidadania, que direitos, na verdade, eles têm a ver com essa questão. A cidadania é você ser cidadão, é você ter direitos, né? Obviamente ter deveres também, mas ter os seus direitos garantidos. Então, com certidão de nascimento, sou cidadão. Essa era a parte principal da musiquinha cantada para ilustrar para toda a sociedade, de crianças a jovens e adultos, a importância desse primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Então, a gente já consegue entender esse recorte pelo texto 1, certo? O que o texto 2 diz? A Lei nº 9.534, de 97, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil desde 97. Só que, temos um porém aqui, o problema persiste. Então, gente, eu já tenho a informação de que nem todos têm o registro, nem todos têm acesso à cidadania. Por isso, muitos são invisíveis. Mostrando que essa exclusão, palavra importantíssima, é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. Porque se ele é gratuito, por que tantas pessoas então ainda não têm esse documento? E aí a gente vai pensar que falta o quê? Informação. Falta incentivo, né? Falta uma conscientização para que essa população entenda que ela precisa existir, que ela precisa ter um documento para que ela tenha os seus direitos garantidos e exista como sociedade, né? Vejam, sem a certidão de nascimento, uma pessoa não pode fazer um concurso, não pode casar, se morrer, ela vai ser enterrada como indigente, né? Ela não pode sair do país. Então, observem como é fundamental ter esse primeiro documento da vida, né? Ter esse registro para se fazer pertencente ao mundo, ao universo. Milhares de crianças nascem e ficam sem registro civil. Então, a gente tem que pensar em por que nem todos têm esse acesso, nem todos têm esse documento. A gente tem que pensar em o que falta para que a população brasileira, que já tem esse registro como algo gratuito, consiga ter a garantia do acesso à cidadania e não seja invisível. E aí a gente tem aqui uma estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. Vejam que a gente tem um número gigantesco e, de acordo com o IBGE, nós temos, na verdade, 3 milhões de pessoas sem registro civil. Registro civil. Prof, a gente podia usar um dado desse texto motivador, um número? Sim, desde que vocês fossem além, não usassem só esses dados, mas extrapolassem. Por exemplo, quando eu vejo o tema aqui, além da campanha que eu falei para vocês, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar com certidão de nascimento, sou cidadão. A gente tem uma ideia muito interessante dentro do universo da literatura, que poderia ser usado aí, acho que daria para começar o texto de maneira massa, chamar a atenção de qualquer corretor, com a obra Vidas Secas. Gente, essa obra de Graciliano Ramos conta a história de um casal, Fabiano e Sinhá Vitória, e eles tinham 2 filhos. O que tem a ver com o tema, prof? Gente, nome dos meninos. Menino mais velho e menino mais novo. Eles não tinham nome. Consequentemente, a gente podia mostrar que em Vidas Secas, a crítica que foi feita pelo autor não se referia só à seca por falta de chuva, mas à seca por falta de garantia de direitos, de todas as formas. Fabiano e Sinhá Vitória não eram respeitados, eles eram invisíveis. Fabiano comenta, inclusive, que não sabia como falar com seu patrão para pedir melhores condições de vida. E os seus filhos
não tinham nem nome. Quanto mais o primeiro documento, então eles não existiam. Vejam que interessante, um repertório bem legal para a gente usar. A campanha, a literatura, um problema que é a falta de informação, de conhecimento. A gente tem a falta de incentivo também que pode aparecer, né? Ok, por enquanto muita coisa legal para a gente e a gente vai agora prosseguir falando que, apesar de ser algo tão importante, sem informação, muitas pessoas não têm esse direito garantido, tá certo? Vamos ao texto 3. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Primeiro e mais importante. Conseguem perceber a necessidade de isso ser fundamental? Então, há uma omissão, a gente pode dizer, governamental sim, já que há uma negligência quando, por exemplo, não há um mutirão para que a população tire esse documento, para que ninguém saia da maternidade sem que haja um registro para o seu bebê. Então, a gente já pode pensar na falta de campanhas, certo? Na falta de ações que mobilizem a sociedade já como solução para o problema. Só que para eu trazer campanhas e ações como solução, eu tenho que mostrar que faltam campanhas e ações. E é aqui que está o problema. Gente, dessa forma a gente consegue articular, o quê? O problema, a solução. E fica tudo mais interessante. Mas vamos ver o que a gente tem mais aqui. É o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, existe oficialmente para o Estado e a sociedade. A pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como eu falei para vocês. Né? Você pode ter documentos que vão permitir que você viaje, que você faça concursos. O Enem, por exemplo, se você não tiver a documentação, você não consegue fazer. Né? Que você case, que você seja enterrado sem ser um indigente, como alguém visível, como alguém que existe. E aqui é um exemplo da carteira de trabalho, da carteira de identidade, do título de eleitor. Pois é, você só pode votar e ser votado se você for um cidadão. O cadastro da pessoa física, o CPF. Além disso, olhem que dica importante. Para mim, o texto motivador 3 era um coringaço. Para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, né, por exemplo, um auxílio, nessa época de pandemia, tão necessário para muitas pessoas, só era algo possível com o registro. A apresentação do documento, ela é obrigatória. Gente, por que esse texto é tão importante? Porque sem o registro civil, não é possível ter outros direitos, como o direito à educação, saúde e tantos outros, que são direitos sociais, né, previstos lá no artigo 6º da Constituição. Então, sem o registro civil, eu também sou privada de outros direitos e continuo sendo invisível, ok? E o texto 4, ele traz para nós uma outra ideia interessante. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Então, é preciso que haja o registro civil para que essas pessoas sejam vistas. Temos aqui uma digital, né, que marca alguém, que identifica uma pessoa. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, temos aqui um texto também importante para mostrar que um grupo importante e fundamental, teoricamente, luta por essa causa. E aí, gente, para a gente entender, nesse universo que nós estamos vivendo de pandemia, não é possível que a pessoa seja vacinada também, né? Para ter a vacina, você precisa de um documento. Então, é a questão de você ter outros direitos garantidos, como acesso à escola, como acesso à saúde. E, só para a gente fechar, é importante entender, então, a necessidade de que o registro civil passe a ser algo mais acessível ainda. Além de gratuito, ele precisa ser algo de conhecimento de todos sobre a importância. Então, como? Com campanhas, com ações, com acesso à informação, certo? Para que todos sejam
enxergados, como a gente acabou de ver no texto 4, e não mais pessoas invisíveis. Gente, para fechar, tem uma dica muito importante para vocês, que é a obra Cidadão de Papel, do famosíssimo jornalista Gilberto Dimenstein. Infelizmente, Gilberto Dimenstein não está mais aqui, ele faleceu no ano passado, em 2020, mas ele deixou esse legado com a sua obra Cidadão de Papel, e ele também escreveu Cidadão Invisível, que é o cidadão de papel em quadrinhos. E vejam que ser cidadão de papel é ter direitos apenas no papel. Então, todo brasileiro tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a ser enxergado, mas se ele não tem um registro civil, ele não tem o seu acesso à cidadania garantido. Então, no papel ele tem esse direito, mas na prática não. Percebem? Daí a importância de o Estado não ser negligente e omisso e promover ações e campanhas para conseguir não só informar, mas conquistar mais pessoas aí que tenham o direito de serem enxergadas, vistas e ter o seu direito, obviamente, de cidadania garantido sem ser invisíveis, como os meninos aí, filhos de Fabiano e sim a Vitória, certo? Lembrem-se de que o registro civil começa em 1874, então a gente tem bastante tempo, não dá para em 2021 a gente ainda ter essa problemática, certo? Então espero que vocês tenham compreendido, tenham observado como a temática não era difícil, né? Já que a gente tinha tantas opções com os textos motivadores, e que ao fazer essa leitura a gente vai lembrando de outros repertórios, como a campanha que aconteceu de incentivo, mas que foi esporádica lá atrás e que precisa ser mais insistente e persistente para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse documento. O repertório literário, o repertório da obra, a própria Constituição, e que vocês arrasem aí, tá certo? A gente se encontra nos próximos XP Resolve com outras temáticas de redação e eu aguardo vocês. Tchau, tchau, gente.